E para falar um pouco mais sobre essa situação no Egito, está aqui no estúdio o professor de História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Edgar Leite. Obrigada, Edgar, pela sua presença aqui com a gente mais uma vez. Vamos então tentar entender um pouco mais essa situação toda, né? O que parece, o que a gente tem visto é que não é uma situação exclusiva do Egito, né? Ela está concentrada agora no Egito, mas começou na Tunísia e os protestos podem se espalhar, é isso? Aparentemente, não sendo uma questão meramente inicialmente tunisiana, se observando isso em vários países, parece que há um esgotamento de uma determinada forma de gestão política dos Estados Árabes que vem desde os anos 50, aparentemente. Essas ditaduras enormes e prolongadas. São regimes autocráticos, laicos, né, em sua maioria, ou com grau maior ou menor, mas sempre controlando o lado religioso do Estado. E esses Estados, eles aparentemente estão em crise. E especificamente no Egito, o que isso significa, uma vez que a gente está ali com essa proximidade com Israel, com essa parceria, esse bom relacionamento com Israel, isso pode gerar uma contaminação de alguma maneira ou não? Olha, o Egito é o mais importante país árabe ali da região. Mais populoso. Mais populoso, é um país, uma peça importantíssima na estabilidade daquela área, porque ele é aliado dos Estados Unidos e aliado de Israel. O Egito tem uma longa história de fundamentalismo muçulmano. A Irmandade Muçulmana, que é um protagonista político da história egípcia nesses últimos tempos, já existe desde os anos 20, né, desde o século 20. E é uma força que está sempre ameaçando as instituições egípcias, né? O fundamentalismo, caso o desfecho da crise egípcia conduza ao fundamentalismo, ao triunfo da Irmandade Muçulmana, isso vai ter repercussões dramáticas sobre todo o Oriente Médio. Agora, ao contrário, se o Egito ele caminha para uma democratização, uma liberalização, isso também vai ter um efeito, sobretudo, importantíssimo. Então, esse é um momento chave naquela região. Sim, mais um momento chave na história da região e do Estado do Egito. Agora, vamos deixar bem claro que a gente está falando aqui em fundamentalismo, em mundo islâmico, mas esses protestos não têm, a base deles não está na religião, não é uma coisa ligada à religião. A questão ali é basicamente econômica, falta de perspectiva, sim, número de desempregados, não é isso? Porque o que acontece é um país de população jovem e sem emprego, sem perspectiva. O que acontece com esses países árabes muçulmanos é que eles são economias mais ou menos estagnadas, com poucas perspectivas de desenvolvimento e modernização. E o caso do Egito, como mais populoso, isso é mais grave. Significa que tem uma população sem perspectivas, né, e que não vê no regime como ele está instalado atualmente um regime que permita o seu desenvolvimento. O problema é que a perspectiva islâmica é a pior possível nesse sentido. Existe essa possibilidade? Quer dizer... Olha, os analistas se dividem. A possibilidade sempre existe, porque a política islâmica ela prolifera exatamente na falta de perspectiva, né? Na falta de uma perspectiva liberal, democrática, né? Ela é uma alternativa conservadora, é uma alternativa retrógrada, mas poderosa. E poderosa porque está arraigada na cultura e nas tradições. Agora, essa participação do Mohammed El-Baradei, assim que se diz o nome dele, essa participação dele nesse momento traria alguma garantia de caminho para a democratização, na sua opinião? Ele se apresentou nesse momento da crise, embora os analistas considerem... Ele tem força política? Pois é, os analistas acham que ele fez muita carreira no exterior, né, na Agência Internacional de Energia Atômica. Não se sabe se existem interlocutores internos que são dissidentes do regime, que parecem ser alternativas mais razoáveis em termos de liberalização do modelo político egípcio, né, que devem aparecer no decorrer da crise. Né, se fala muito do chefe do Serviço de Segurança do Egito. Mas eles levariam para um caminho mais democrático? O caminho dos grupos ligados ao saber. Modelo de Mubarak só pode ser um caminho de continuar o Estado laico, né, e um caminho que, se quer encontrar uma solução para o Egito, tem que trabalhar pela sua modernização das instituições, modernização da sociedade, modernização da economia egípcia. E essa possibilidade do filho dele, porque esse é um caminho quase natural, né, que a tendência é essa, mas parece que os próprios setores militares não estariam muito satisfeitos porque o filho dele não é militar, não é isso? E eu acho que está saturado assim com a família Mubarak, né, que depois da morte do Sadat, o Mubarak se tornou o ditador, o presidente perpétuo do Egito. Essa família
ou a forma como esse clã tomou conta das instituições egípcias gerou e gera ressentimentos, crises, né? E aí, é claro, as pessoas não querem essa continuidade, a continuidade dessa dinastia. Então, esse também acirra problemas internos dentro do próprio governo, dentro do próprio poder. Se fala de liberalização no Egito já há alguns anos. Essa crise política no Egito, ela está latente aí, sem que se encontre uma solução, por conta da importância estratégica do Egito. Agora, você acredita que pode, porque a polícia do Egito é conhecida como uma das mais violentas do mundo, né? Você acha que eles podem chegar, a gente está vendo aí um número de 800 feridos, 8 mortos, muitas prisões, eles podem conseguir sufocar esse movimento e manter a situação como está? Ou esse é um caminho que vai tender para alguma solução de mudança? Olha, de qualquer forma, a mudança vai ter que vir em algum momento. Pode ser que essa crise específica seja resolvida através da repressão, do triunfo da repressão. Mas não por muito tempo. Mas em algum momento as demandas sociais existentes vão continuar existindo e atuando. Quer dizer, em algum momento o Egito vai ter que se transformar, né? Aliás, essa é uma pressão geral do mundo árabe e mais, no próprio mundo muçulmano também. Você vê o que aconteceu no Irã, as manifestações no Irã foram reprimidas, mas a crise que está ali continua latente, né? Em algum momento isso retorna novamente à tona. E na sua opinião, qual vai ser a participação dos americanos, dos Estados Unidos nessa crise, uma vez que eles têm essa parceria, tem como o Hosni Mubarak, é governo do Mubarak como aliado, porém, enfim... Então, está visível que a mudança é um caminho sem volta. Os Estados Unidos têm muita cautela e tem que ter, porque qualquer movimento errado dos Estados Unidos pode precipitar uma vitória conservadora no Egito, pode levar ao fracasso não só do Estado laico, mas ao triunfo da Irmandade Muçulmana, né? E isso os Estados Unidos têm todo o cuidado em evitar, né? Agora, é claro que os Estados Unidos são um parceiro fundamental da economia egípcia. Desde os acordos de Camp David, lá nos anos 70, os Estados Unidos fornece bilhões de dólares anuais ao Egito. O presidente Barack Obama, ele fez o primeiro discurso dele lá, né? Exatamente. Então, as pressões que os Estados Unidos têm sobre o Egito também são importantes.